Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo novamente na área e hoje nós vamos continuar com as resoluções das questões do Enem 2017. Então vamos aí para a nossa primeira questão. Questão 95. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado. Bem, nessa primeira parte da questão, nós percebemos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, que o processo é uma eletrólise e que essa eletrólise vai se obter gás cloro e hidróxido de sódio. Ok, tudo isso partindo de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Isso está baseado em uma célula eletroquímica e é exatamente isso que a ilustração nos mostra. Ela está mostrando aí o nosso ânodo, nosso cátodo, um dreno para as soluções alcalinas lá embaixo, a solução aquosa de NaCl entrando no meio reacional, o gás cloro sendo liberado e um produto secundário que nós não sabemos. Também está mostrando aí o nosso fluxo de elétron, correto? Então vamos aí. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Ok, aí deu as alternativas nossas aí. Qual que é esse produto secundário nosso? Então nós vamos aqui separar, organizar os nossos dados. Primeiro, o processo é uma eletrólise, ou seja, ele não é espontâneo, ele está formando gás cloro e hidróxido de sódio e está ocorrendo em uma célula eletroquímica. E a ilustração vai trazer todo esse processo de modo geral para que nós possamos compreender a formação desse produto secundário. Então a pergunta é exatamente essa: qual é esse produto secundário? Então, está aí o nosso sistema, percebemos que uma solução aquosa de NaCl, de cloreto de sódio, está entrando no meio reacional. O cloreto de sódio, ele é um composto iônico, logo na presença de água, ele vai dissociar em Na+, e Cl-, vai dissociar em íons. Professor, o que são os íons? Íons são espécies químicas dotadas de carga. Se essa carga for positiva, nós chamamos esses íons de cátions. Caso elas sejam negativas, nós chamamos esses íons de ânion, correto? Voltando para a resolução, nós temos que, como esse meio reacional ele é aquoso, a presença de água. A água ela tem uma capacidade de autoionização, apesar de ser em pequena escala, já que a água é um eletrólito muito fraco, mas ela autoioniza produzindo H+ e OH-, ou seja, produzindo íons também, correto? Então nós vemos aqui também a formação do gás cloro, conforme o enunciado falou, evidenciou, e aqui embaixo um dreno para a solução aquosa alcalina, ou seja, o enunciado nosso já falou que é o hidróxido de sódio. Beleza, e a nossa pergunta, qual é esse produto secundário? Vamos aqui aumentar a tela para a gente entender o processo como um todo. Ok, se há formação de gás cloro, com certeza vai ser proveniente desse íon cloro que está aqui, do Cl-. Então, já sabemos o destino do Cl-. Também nós temos no meio reacional NaOH, Na+, OH-, que com certeza está produzindo o nosso hidróxido de sódio, NaOH. Ou seja, também já sabemos o destino desse Na+, OH-. Quem sobrou no meio reacional foi o H+, que é atraído pelo polo negativo e liberado na sua forma mais simples, na forma de gás, assim como o gás cloro. Então, vai ser liberada na forma de hidrogênio molecular, ou seja, gás hidrogênio, que é o nosso produto secundário. Então, no processo eletrolítico aí, o nosso produto secundário é a letra D, hidrogênio molecular. Professor, entendi a resolução, só que eu queria ver as subequações, montando a equação global para confirmar que realmente nós podemos chegar nesse produto secundário. Então, primeira coisa, esse processo envolve 4 sub-reações, 4 reações intermediárias. 2 nós já vimos. Vamos aqui então.
Primeira equação intermediária aí, ou subreação, é a dissociação do NaCl, que nós já vimos que ele dissocia Na+ e Cl-. O outro processo, a outra subreação que acontece é a autoionização da água, produzindo H+ e OH-. Percebam que nós temos, nesse caso, dois tipos de cátion. Nós temos o Na+ e OH+, e dois tipos de ânion, Cl- e OH-. Então, nós temos mais duas reações para acontecer. Uma reação catódica e a outra uma reação anódica. Ok, para nós decidirmos qual desses ânions e qual desses cátions vão realmente poder produzir a reação catódica e anódica, nós temos que ter em mente aquela aula que o seu professor falou para vocês sobre a fila de prioridade de descargas. Nós temos aqui, então, a prioridade de descarga para os cátions a seguinte maneira. As famílias 1A, 2A e o alumínio 3+, perdem prioridade para o H+, ou seja, os íons provenientes dos metais alcalinos terrosos e o alumínio 3+, perdem prioridade para o H+. Os demais cátions ganham prioridade em relação a ele. Ok, nós sabemos que o Na+, ele é um cátion proveniente de um metal alcalino, ou seja, família 1A. Então, com certeza, ele vai perder prioridade para o nosso H+. Já para os ânions, nós temos que o fluoreto, o F- e os ânions oxidados perdem preferência para a hidroxila, o OH-. Os demais ânions ganham prioridade em relação ao OH-. E é o nosso caso do Cl-, nosso ânion ali de cloro. Ele está aqui no grupo dos demais, então ele ganha prioridade em relação à hidroxila. De modo que a nossa reação catódica, então, vai ser o hidrogênio recebendo 2 elétrons, produzindo meio H2, e a nossa reação anódica vai ser o cloro perdendo esses 2 elétrons, cedendo esses 2 elétrons, produzindo o meio Cl2 mais 2 elétrons. Em síntese, nós temos que 4 etapas de reações, 4 subetapas, 4 reações intermediárias, que ao se somar, nós vamos resultar na equação global, correto? Então vamos aqui. Professor, como que eu consigo somar essas equações intermediárias? Da seguinte maneira, você vai analisar as espécies químicas envolvidas e aquelas espécies químicas que se colocam nos reagentes e nos produtos, elas podem ser anuladas, correto? Vamos observar aqui. O Cl- da equação 1, ele está no produto, e o Cl- da equação 4 está no reagente, então eu posso anular. Assim acontece com o H+, na equação 2 e 3, e do mesmo modo acontece com os 2 elétrons, na equação 3 e 4. Tudo que sobrou faz parte da equação global. Então, a nossa equação global vai ser composta de, nos reagentes, NaCl, sobrou na primeira equação, e H2O, que sobrou na segunda equação. Lá do lado dos produtos, nós temos o Na+, da primeira equação, o OH- da segunda equação, o meio H2 da terceira equação e o meio Cl2 da quarta equação. Organizando essa equação, nós temos esse seguinte panorama. Agora nós vamos analisar essa equação como um todo. Percebam que o Na+ e o OH-, na verdade, vão formar o hidróxido de sódio. Só que essa equação, ela tem uma peculiaridade. Ela está usando coeficientes fracionários. Então, eu vou multiplicá-la por 2, pois lá nas leis que regem o balanceamento químico, tem uma que fala o seguinte: números fracionários não é o ideal como coeficiente, pois o balanceamento deve se dar com o menor número inteiro possível. Multiplicando toda essa equação por 2 para eliminar então esses números fracionários, resulta nessa equação em tela. Ok, percebam, formação do gás cloro, como o enunciado já tinha antecipado, formação do hidróxido de sódio, como o enunciado também tinha antecipado, e quem sobrou aqui, novamente, foi o nosso produto secundário, conhecido como hidrogênio molecular. Perceberam que, não importa a abordagem, nós chegamos no mesmo resultado?
Ou seja, você pode abordar as questões de química de inúmeras maneiras. Faça aquela que te dê mais segurança, correto? Pois o objetivo é acertar a questão. Vamos então para a nossa próxima questão. Questão 122. O ácido acetilsalicílico, AAS, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico com o anidro acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química, e nos deu a equação química. Primeira coisa aqui, estudante, é você firmar bem na sua mente esses nomes, essa nomenclatura. Ácido acetilsalicílico, ácido salicílico. Os nomes são parecidos, pode te confundir. Cuidado, então, na hora da resolução. Mas vamos aqui para os dados que chamou mais atenção na resolução. O ácido acetilsalicílico possui massa de 180 gramas, massa molar, correto? O ácido salicílico possui 138 gramas por mol. Ok, então essas são as massas molares dos dois ácidos fornecidos pelo enunciado. A equação mostra que, para eu chegar no ácido acetilsalicílico, eu tenho que ter lá nos reagentes o meu ácido salicílico. Ok, esses foram os dados que chamou a atenção na primeira parte do enunciado. Continuando. Na segunda parte, a questão diz o seguinte, que após a síntese do ácido acetilsalicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às propriedades farmacológicas, o AAS é utilizado com medicamentos na forma de comprimidos, nos quais se empregam tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Ou seja, quais são os dados que chamou a atenção? Esse rendimento vai ser de 50%, correto? O AS pode ser utilizado em medicamentos na forma de comprimido e a concentração desse ácido em cada comprimido é de 500 miligramas, correto? Então, terceira parte do enunciado. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote com 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilos que deve ser empregada para esse fim? Chamou a atenção esse número aqui, estudantes, 900 mil comprimidos. Ou seja, o objetivo da questão é ele saber quanto em quilos de ácido salicílico vai ser necessário para produzir 900 mil comprimidos, que um dos constituintes desse comprimido é o ácido acetilsalicílico. Então vamos analisar novamente a equação. Então vamos para os nossos dados. Primeiro, a massa molar do ácido acetilsalicílico é 180 gramas, a massa molar do ácido salicílico é 138 gramas, o rendimento do processo é em torno de 50% e cada comprimido que usa o ácido acetilsalicílico, ele vai na concentração de 15 miligramas. Ok, pergunta-se qual a massa do ácido salicílico necessária para produzir 900 mil comprimidos de ácido acetilsalicílico. Ok, vamos aí então para a nossa resolução. Nós sabemos que cada comprimido possui 500 mg de ácido acetilsalicílico, que é igual a 0,5 gramas. Só que o nosso objetivo, na verdade, é produzir 900 mil comprimidos. Então, nós temos uma quantidade desconhecida de ácido acetilsalicílico a ser produzida, correto? Então, vamos fazer essa relação aí. Eu sei que um comprimido contém 0,5 gramas de ácido acetilsalicílico. Então, 900 mil comprimidos vai ter quanto desse ácido? Uma regrinha de 3 simples, multiplicando o CI cruzado, x vezes 1 é x, 900 mil vezes 0,5, 450 mil gramas, que é a mesma coisa que 450 quilos. Professor, por que o senhor alterou a unidade para 450 quilos? Por que não trabalhou com 450 mil gramas? Lá na pergunta, se você lembrar, vai lá, ele está te pedindo a massa de ácido salicílico em quilos. Por isso eu vou trabalhar já com quilo, para facilitar a minha resolução, correto? Então, essa é a massa de ácido acetilsalicílico presente em 900 mil comprimidos. Ok, então eu preciso disso tudo aí. O processo aqui, novamente, está mostrando que nós temos que produzir
900 mil comprimido que tem esse ácido acetil salicílico, partindo do ácido salicílico. Ok. O que é que nós temos do ácido salicílico, então, conhecido, que o enunciado nos trouxe? Que 1 mol dele possui 138 gramas e está produzindo 1 mol do ácido acetil salicílico, ou seja, 180 gramas. Mas essa produção de 138 gramas de ácido acetil salicílico, conseguindo produzir 180 gramas de ácido acetil salicílico, é para um rendimento ideal de 100%. Porém, o enunciado evidenciou que o nosso rendimento, na verdade, é de apenas 50%, de modo que essas 138 gramas de ácido salicílico vai produzir, na verdade, apenas 90 gramas do ácido acetil salicílico. Só, estudantes, que nós precisamos não são de 90 gramas, são de 450 quilos. Multiplicando cruzado, nós vamos chegar então em um valor de 690 kg de ácido salicílico. Essa é a quantidade de ácido salicílico necessário para se produzir 900 mil comprimidos, que um dos seus constituintes é o ácido acetil salicílico. Então, corresponde à alternativa D, 690 quilos. Bem, estudantes, vai chegando por fim mais essa nossa última aula, essa segunda aula nossa, do Tô de Casa no Enem. Espero ter contribuído com vocês e até a próxima. Valeu!